Pessoal, o vídeo de hoje está incrível. A gente já começa, claro, com uma notícia péssima, né? Que o Francisco, né? O Papa, ele morreu hoje, né? Infelizmente, né? A gente vai trazer aqui a última aparição que ele fez, né? Que foi ontem, tá? No domingo de Páscoa. Infelizmente, essa notícia péssima aqui hoje. Mas a gente tem outras notícias também, tá? Pessoal, se o Congresso aprovar o projeto de lei da anistia, que está tudo se encaminhando para isso, tá? E ainda que o presidente Lula venha a vetá-lo, o Congresso pode derrubar o veto do Lula. Exatamente isso. Então, uma vez aprovado o projeto de anistia, tá? E o Lula derrubando esse projeto, né? O Congresso pode derrubar o veto do Lula. Exatamente isso. Além disso, pessoal, a Michele Bolsonaro convoca jejum e oração por saúde de Bolsonaro. Vou trazer todas as notícias aqui de como está o quadro atual do Bolsonaro, que já está há mais de 8 dias internado na UTI, tá bom? Além disso, não cabe ao ministro do STF derrotar o bolsonarismo, tá? Segundo um deputado, vou trazer a fala dele aqui. Tá? A sua fala no Congresso Nacional, né, diz que foi criminosa e inconstitucional, tá? A fala do Barroso. Eu vou trazer tudo aqui para você. Além disso, pessoal, né, a gente vai saber como o Bolsonaro recebeu a nota do Barroso após crítica internacional. Exatamente isso. Vou trazer aqui o parecer do Bolsonaro sobre essa nota. E, por fim, o Lula, que destruiu os Correios, né, e os funcionários estão em greve. Então, Gustavo Gayer acaba com o Lula em um vídeo falando dessa questão dos Correios. Tudo isso e muito mais no vídeo hoje. Então, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas aqui, pessoal, já vamos para a primeira notícia de hoje, que é como foi a última aparição pública do Papa Francisco, discurso na Páscoa e uso do Papa Móvel, tá? Então, pessoal, a última aparição foi ontem, tá? Então, o Papa surpreendeu e percorreu a Praça de São Pedro no Papa Móvel no domingo, ontem, né? No domingo passado. Então, Papa Francisco morreu, infelizmente, hoje, né, pessoal, na segunda-feira, após uma batalha contra uma pneumonia. Fez sua última aparição pública ontem na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com uma voz frágil, desejou uma feliz Páscoa aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo, né? Então, um mês após receber a alta, após uma hospitalização prolongada, a presença do pontífice de 88 anos era incerta e o Vaticano não havia confirmado sua participação na cerimônia, mas finalmente ele apareceu numa cadeira de rodas pouco depois das 12 horas, né, meio-dia, para a tradicional bênção à cidade de Roma e ao mundo. Tá? Então a gente sabia que ele era argentino, né? Ele precisou recorrer ao auxílio do colaborador que leu sua mensagem, na qual fez uma revisão dos conflitos no mundo. Francisco denunciou uma situação humanitária dramática e ignóbil em Gaza e pediu para cessar fogo. Também disse que é preocupante o crescente clima antissemitismo que está a se espalhar por todo o mundo. Aí, pessoal, infelizmente, né, morreu hoje, então, o Papa. Próxima notícia aqui. Pessoal, se o Congresso aprovar a lei da anistia, e ainda que o presidente Lula venha vetá-lo, o Congresso derrubando o veto e convertendo esse projeto em lei, tá? A lei será submetida à fiscalização do STF. Aí o STF passa por cima do Congresso? Essa é a pergunta que surge No aqui. sistema brasileiro de Vamos ouvir. separação de poderes, ao Poder Judiciário cumpre o que os doutrinadores chamam de controle de constitucionalidade, o controle sucessivo da constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público. E o nosso sistema de controle de constitucionalidade ele é tanto difuso quanto concentrado, de maneira que ao Supremo Tribunal Federal cumpre julgar aquelas chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, toda vez que se suspeita, que se diz que algum texto de lei vindo do Congresso Nacional
ofende a Constituição da República. Então, dessa maneira, se o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei de anistia, e como você bem disse, Eric, ainda que o presidente venha a vetá-lo, que é o que se espera, o Congresso derrubando o veto e convertendo esse projeto de lei em lei, essa lei fatalmente será submetida à fiscalização de constitucionalidade pela mais alta Corte Judiciária da República, o Supremo Tribunal Federal. O que especificamente nesse projeto, como você falou, agride a Constituição? O que nele é inconstitucional? Veja, essa não é uma matéria tranquila não, Eric. Não se pode afirmar diretamente que há uma agressão ao texto constitucional. Tudo aqui vai depender da interpretação da Constituição. Por quê? Porque o inciso 43 do artigo 5º da Carta da República diz que é insuscetível de anistia ou graça, ou seja, não se pode anistiar, crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime de tortura, crime de terrorismo e os crimes definidos como hediondos. No inciso subsequente, que é o inciso 44, diz que a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito é inafiançável e imprescritível, mas não diz que é insuscetível de anistia. Então, uma ala dos juristas diz que um projeto de lei pode anistiar crimes contra a democracia, como foi o caso da abolição violenta do Estado de Direito e da tentativa de golpe de Estado. Mas uma outra ala entende, e é uma ala bastante séria e respeitada, que os crimes contra a democracia, por ofenderem a própria lógica existencial do Congresso brasileiro, porque o Congresso depende da democracia, o Congresso que concede anistia é eleito pelo povo. Os deputados federais, deputadas, senadores e senadoras são escolhidos pelo povo. Então, que ele não poderia anistiar quem agiu contra o próprio fundamento da existência do Congresso, que é a democracia. Daí dizer-se, como muitos juristas dizem, que há uma limitação implícita ao Congresso Nacional no poder de anistiar pelos crimes da Lei 14.197, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. E é certamente, Eric, esse ponto que no futuro será submetido à apreciação do Congresso Nacional e à apreciação subsequente do Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal terá que dizer se há ou não um limite implícito ao poder de anistiar, e a tendência é que isso ocorra. Aí, pessoal. Então, é claro que vai existirem barreiras aí, né? Tanto da parte do Lula quanto do Supremo para anistiar essas pessoas. Próxima notícia, Michele Bolsonaro convoca jejum e oração por saúde de Bolsonaro, pessoal. Mobilização de 7 dias começou, né, na meia-noite dessa segunda-feira e vai terminar dia 28 de abril. Então, a primeira-dama convocou nesse domingo, dia 20, né, um período de jejum e oração pela restauração plena da saúde do Bolsonaro, que passou por uma cirurgia de reconstrução da parede abdominal. Em publicação no Instagram, Michele pediu aos apoiadores que participem de 7 dias de clamor pela recuperação do Bolsonaro, né? Então, ela também citou o versículo de Mateus 18, 18, 20 e declarou: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tá aí, pessoal. Então, Michele Bolsonaro convocando para um jejum e oração para a restauração da saúde do Bolsonaro. Tá? Ele foi internado no dia 11 de abril, em Natal, depois de sentir fortes dores abdominais, né? Ele passou por uma cirurgia que durou 12 horas, pessoal, o dobro do previsto inicialmente, tá? E agora está se recuperando na CTI em Brasília, tá bom? Então vamos torcer aí para que Bolsonaro se recupere o quanto antes. Pessoal, aqui o Carlos Jordi, né, falando sobre o Moraes, tá? E também sobre o Barroso. Vamos ouvir aqui. Vou botar aqui do início. Então, vamos ouvir o que ele tem a falar. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Nós queremos entender, quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem é nós?
Ele estava num evento político, um evento da UNE, ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado de um governista, que é o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz em que fere de morte a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, fere de morte a nossa Constituição, fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições do ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. E é esse tipo de comportamento que não podemos mais tolerar. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos Aí, a tortura, pessoal. nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso falando que derrotou o bolsonarismo, mas como resposta ao jornal ele disse que não falou isso, embora esteja gravado e tenha amplamente isso na internet. Como o Bolsonaro recebeu nota de Barroso após crítica internacional? Pessoal, a nota divulgada aqui pelo presidente do STF, Barroso, foi recebida pelo Bolsonaro como um sinal de saída da zona de conforto, né? Então, a nota divulgada pelo Barroso, que rebateu críticas à revista britânica The Economist, foi recebida pela família Bolsonaro como um sinal de que o ex-mandatário acertou ao internacionalizar o discurso para o clã, né, do Bolsonaro. O Supremo permaneceu impávido diante dos artigos publicados pela imprensa brasileira, mas saiu da zona de conforto com a exposição em mídias dos Estados Unidos e agora da Espanha e da Inglaterra. Ou seja, o Supremo não deu bola para o que estava sendo falado dentro do Brasil, mas quando escalou para fora, para revistas de fora do Brasil, aí começou a tirar o Supremo da zona de conforto. Nesse cenário, Jair Bolsonaro e aliados, acredito que o Eduardo Bolsonaro acertou ao se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos, com o objetivo de reverberar o discurso de que o pai é alvo de perseguição política. Eduardo tem interlocução com a Casa Branca e com parlamentares do Partido Republicano. A embaixada norte-americana já emitiu um comunicado afirmando haver censura no Brasil. Tá aí, pessoal, cada vez mais apertando o cerco para o Supremo e o governo Lula. Próxima notícia aqui, pessoal, Gustavo Gayer falando aqui, detonando o Lula, que destruiu os Correios e que os funcionários dos Correios estão em greve por causa disso. O Lula é fenomenal. O que ele conseguiu fazer, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, é algo que até então era inimaginável. Imagine você, uma empresa que tem o monopólio de um determinado serviço em um país, um serviço onde a demanda só aumenta, e essa empresa conseguir quebrar, conseguir ir à falência, não conseguir nem mesmo pagar os seus prestadores de serviço. Lembrando, monopólio de um serviço que só cresce no país. Foi o que o Lula conseguiu fazer com o nosso tão admirado ao longo da história da nossa vida, os Correios. Primeiro, ele colocou esse cara aqui para ser o diretor, né? O Fabiano Silva dos Santos. Logo de cara, o Fabiano Silva já é condenado, né, por assédio moral, pagar 100 mil, o Correios teve que pagar 100 mil ao funcionário, e a questão vai só piorando. O presidente dos Correios minimiza déficit, mas evita citar lucro. Calma, que eu nem começou a esquentar o problema. Porque o que chama a atenção é que os Correios, pela sua existência, ao longo da sua existência, sempre foi um berço do PT. Isso aqui foram, nas eleições, na campanha, o pessoal dos Correios fazendo campanha pro Lula. Olha a tristeza. Pessoal dos Correios fazendo campanha pro Lula. Correios. Dezenas, centenas de milhares de pessoas trabalham nessa empresa. Centenas de milhares. Fizeram campanha para o Lula. E agora vamos ver o que está acontecendo? Correios levando lucro, levando prejuízo 3 anos seguidos. Desde que o Lula entrou, aqui é 2024, foram 2 bilhões de prejuízo. Por quê? Em parte por decisões do Lula, quando ele começou a taxar as blusinhas, né, as importações das empresas chinesas, baixou absurdamente a quantidade de volumes de remessas de pacotes vindo de lá, diminuiu o lucro dos Correios. Mesmo assim, os Correios gastando dinheiro para fazer show, como no caso do Gilberto Gil. Aí hoje, meu amigo,
hoje. Olha o que acontece hoje. Aliás, antes de ontem, né? Greve em São Paulo. Aí, pessoal, olha isso. Que loucura. Aí, manifestação aqui na porta dos Correios, aqui na cidade de São Paulo. As empresas transportadoras aí que prestam serviço de correio não aguentam mais ficar sem receber mais de 90 dias. É isso mesmo. 3 meses que a empresa, os Correios, a mesma que dá milhões e milhões pro Lula Palusa, para Gilberto Gil, que inclusive o Haddad estava lá no show com a esposa dele, que gasta milhões com propaganda pro Lula, dezenas de milhões, não está pagando o salário dos seus prestadores de serviço. Não está pagando o salário das empresas terceirizadas que fazem as entregas dos seus funcionários. O salário. E aí, 3 meses dessa maneira eles entraram em greve. Aí, pessoal, então as notícias de hoje a gente fica por aqui, né? Infelizmente é o que está acontecendo aí no Brasil, do governo Lula, até os funcionários dos Correios estão com salários atrasados em 3 meses, pessoal, fazendo greve aqui na cidade de São Paulo. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.